Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 26 de agosto de 2025, pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal aqui não avançou muito, né? Ele veio fazer aquele teste na primeira resistência que a gente tinha marcado com o estudo de ontem, né? Então, sem grandes atualizações para o semanal por enquanto, tá bom, pessoal? O diário ele já deixou um sinal para compras, um sinal meio duvidoso, né? Se a gente olhar para ele, ó, a gente observa que ele foi lá naquela resistência que a gente tinha mencionado ontem, né, na primeira delas, e de fato sentiu ali, ó, aquela região e deixou bastante sombra superior, certo? E essa sombra superior pode indicar que de repente está marcando um topo aqui agora nesse momento, né? E pode de repente iniciar uma correção, tá? Então eu vou ficar bem atento aqui ó, em relação a esse comportamento do diário, certo? Esse pavio que me chama bastante atenção. Então, se porventura o preço no dia de hoje ganhar a mínima do dia de ontem, a gente pode ter um deslocamento forte aqui. E de repente vir buscar aqui essa média rápida do diário, até mesmo buscar os 17 períodos aqui, tá bom? Então eu vou querer ficar muito atento em relação ao comportamento que ele vai ter aqui, se ele caso ele perca essa mínima aqui do Candle 162, é bem provável que eu procure trabalhar algumas vendas aqui, tá bom? Os 60 minutos, olha que interessante 60, né? A gente tinha falado que ele estava muito longe da média de 9 períodos. E agora ele chegou na média, né? Então, ontem ele deu uma esticada buscando a resistência e ali ele não conseguiu mais acelerar. Ele ficou preso naquele range ali, ó. A gente vê aqui no 60, ele ficou um tanto consolidado nesse range do dia, basicamente. Depois, no fim do dia, que ele deu uma cedida um pouquinho mais, mas nada de forma significativa, né? E a gente consegue ver que ele não conseguiu ter fechamentos abaixo da média, né? Aí a gente observa que o Candle 10 começou a colocar força compradora novamente. Então, qual o cenário que eu vejo? Cenário A, que ele queira dar continuidade nessa projeção de alta aqui. Então, seria ele esticou até aqui, fez uma pequena correção e aí abre muito alto para cima, muito alto, tá? Uma coisa muito grande mesmo, tá? Então, se ele de fato romper aqui o topo do dia de ontem, ele pode ganhar bastante aceleração. Mas aí, obviamente, a gente não pode se esquecer que tem alguns pontos aqui, ó. Tem essa resistência que ele já sentiu, vai ser um empecilho, porém ele vai vir ali para o quarto toque. Então pode ser que o quarto toque ele consiga passar. Logo em seguida, ele vai ter uma outra na região de 141.970 ali, tá? E depois disso, obviamente, aí a gente vai ter o topo histórico ali no 143.825. É bastante um movimento bem grande daqui até lá, né? A gente está falando, se ele pegar de onde ele fechou, é um movimento aí de quase 3.000 pontos. Não que ele não possa fazer isso num dia, pode, mas é menos provável, tá? Agora, o que, que eu vou ficar atento? Se ele vai deixar algum tipo de falha aqui no topo do dia anterior e também se de repente ele falha no meio do caminho e perde essas médias e aí começa a fazer movimentos de zigue-zague para baixo, aí eu vou querer de repente testar uma venda para poder buscar essa correção aqui que seria do topo até o fundo aqui dessa perna. Então exatamente aqui no 618 me agrada bastante essa correção, tá? 15 minutos. Aqui no 15 minutos, o que, que a gente tem de diferente? Né? A gente não tem muita mudança, mas começa a se observar
que ele tenta fazer um cruzamento de médias para baixo aqui, ó, ele tenta ficar abaixo da média, né, só que a gente vê que o preço tem muita dificuldade de evoluir para baixo, certo? E aí, ó, ao final do dia ele já volta a passar para cima das médias. Então aqui ele vai ter um pouco de dificuldade com certeza para testar esse novo topo, porém acredito que vou ficar num cenário bem parecido com 60 possíveis falhas. Vou procurar vendas, mas também gostaria de pensar em compras, mas para isso eu preciso de uma correção, certo? Porque aqui ele acaba estando esticado ainda, ele não conseguiu corrigir, só se a gente tiver um movimento atípico, no qual ele vai ali, de repente testa a máxima, volta novamente, e aí quem sabe dá uma estourada para cima. Mas aqui a gente já está bem esticado em relação ao movimento principal, porque é o tamanho dessa perna que ele deixou, certo? Então, óbvio, tudo indica que se ele ganhar a máxima, ele pode acelerar. Porém, vamos ficar bem de olho, ver se encaixa com o teu operacional, tá ok? E umas vendinhas aqui eu também vou topar fazer, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.